Fala pessoal, estamos aqui abrindo mais um podcast com amigos e dessa vez, né, Vitão? Tem uma presença ilustre do melhor vereador da cidade de Osasco, está no 4º mandato, Batista da Comunidade. Batista Comunidade. Batista Comunidade. Batista Comunidade. Batista, muito obrigado, prazer aqui estar com você, irmão. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Fica à vontade aí, conta pra gente aí, Batista Comunidade. Por que Batista Comunidade? Pô, Batista Comunidade, né? Primeiramente agradecer aí, né, pelo convite, né? Tô muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Batista Comunidade, eu sempre trabalhei na parte social e em 2001 eu ficava muito no estado de São Paulo, nas principais favelas, onde tinha os principais índices de crime, né? Com a juventude, né? Aí eu passei a fazer projetos sociais, São Paulo inteiro, né? Heliópolis, Paraisópolis, Cidade Tiradentes, São Mateus, Brasilândia, no Capão Redondo, Perus, Brasilândia. E aí eu sempre atuei na área social e mais, né, como voluntário, né? E aí eu estava em todo lugar, algumas escolas de samba, né? E aí ficou, né, esse Batista Comunidade, né? Não é da comunidade, porque o da comunidade se torna local. Sim. Então, como eu estava na leste, na sul, é Batista Comunidade, então é qualquer lugar. Poxa, abraça todo mundo. Batista que abraça todo mundo. E o seu nome mesmo é? É Batista de Souza Moreira. Batista de Souza Moreira. Isso. Que bacana. E Batista, como começou sua trajetória na política? Hoje você está no 4º mandato. Uau, tudo isso já, Vitão? É o segundo vereador mais antigo da casa, lá de Osasco. Que responsa, Batista? Bem, é uma responsa. Na realidade, assim, eu sempre fui da área social, nunca me envolvi com a política, nunca gostei, né? Mas sempre que a gente ia desenvolver nossas atividades sociais nos bairros, a gente tinha dificuldade com os agentes políticos, né? Uma estrutura que é nossa, do povo, e nós tínhamos dificuldade de usar. E a partir daí a gente começou a se organizar, né? A gente tinha um projeto social lá no campo, na Vila Menck, né? Vila Menck, Osasco. Vila Menck de Osasco. Aí o que aconteceu? A gente pediu ajuda para um candidato na época, né? E aí ele nos ajudou lá, fez umas doações. Aí a gente apoiou ele na campanha, né? E sem conhecer nada, mas a gente fez de um jeito que a gente acharia que dava certo até para ele mesmo, né? E aí, enfim, ele acabou não ganhando, né? A eleição tinha disputado várias eleições e não ganhou, porque a gente fez um planejamento e no final da campanha ele mudou tudo que a gente fez, né? Nós, sem experiência política, nós estávamos fazendo de um outro formato que era o que nós imaginava que ia dar certo. Aí acabou as eleições, né? A gente se separamos, né? E aí a gente continuou com os mesmos problemas do bairro, né? Aí eu peguei, fiz uma proposta para todos os candidatos da região, que sempre saiu candidato na região e nunca ninguém ganhou. Há anos de eleições e nunca ninguém ganhou. Aí eu fiz uma proposta para todos os candidatos da região. Falei, nunca ninguém ganhou as eleições, nossa região tá largada, então vamos escolher um cara só para ser candidato, né? Nossa, que coragem, que atitude de... Tem que ter culhão. Mas quantos mandatos você disputou para chegar na primeira eleição sua e no primeiro mandato? Não, eu disputei a primeira e ganhei, né? Uau! É outro... Nossa, louco! O cara No alvo! Mas assim, o que aconteceu, né? Teve tudo um processo, um trabalho. Sim. E a ideia não era eu ser o candidato, porque eu não queria, né? A ideia era que a gente escolhesse um dos 10 candidatos que tinha lá, do melhorzinho, para falar, esse mano aqui é o cara que pode representar nós. Boa. Né? Só que a gente ficou um bom tempo para unir esses candidatos, né? Porque cada um tinha os seus interesses, né? Tinha um cara do PT, outro do PSDB, né? E cada um tinha os seus conchavos na prefeitura. E nós fez o quê? A partir daí, eu falei, vamos tentar, né? Aí falei com a diretora da escola, falei, diretora, a gente pode usar a escola para fazer um plebiscito? Nós pegamos, ela, como que vai ser? Eu falei, nós pegamos o nome dos 10 candidatos, faz um sorteio com a população e o que sair, o que for sorteado, ninguém disputa a eleição, todo mundo vai apoiar esse cara. Aí, a partir daí, nós começamos a ter as dificuldades, né? Porque ninguém queria participar das ideias, né? Ninguém queria somar, né? Para um objetivo, né? Aí não teve, tinha uns de 10, acho que veio 2 só. Aí depois nós começamos a estudar porque a resistência de eles não fazer essa união, né? Sim. Aí eu vi, nós descobrimos vários
várias coisas no cenário político, por exemplo. O cara disputava a eleição, não ganhava as eleições, mas tinha os cargos dele na prefeitura, né, os esquemas. Então, a gente pegou e fez o quê, ó? Não tá certo, a gente vai ficar sofrendo, então vamos escolher alguém que não é da política, né? Aí nós ficamos trampando, procurando alguém, continuando, mas não tinha, né? Aí chegou um período que tinha o Pepo que trabalhava com nós, né, o Moacir, né? Ele já era meio que envolvido, né? Aí ele falou assim, pô, então vamos começar, né? Aí começou a montar o grupo, né? E aí foi dando certo. Chegou num período dessa construção, aí a gente acabou mudando o nome, né? Porque, né, por questão de empatia, entidade, a ter uma sintonia. E aí o meu nome, tipo assim, ele tava mais pujante nessa questão, né? E aí eu, tipo assim, não queria, né? Mas aí como Deus já tava preparando a O caminho obra, tava né? montado já. Ah, ele falou o maior nome aí, né? Deus à frente sempre. Aí eu peguei, Mais de 20 anos, irmão. aceitei, né? Aí a gente teve 3.860 votos na primeira, ganhamos, né? Uau. A gente tava mais perdido do que nós não sabíamos o que era política, não sabíamos o que era partido. Esse 2008, né? 2008. 2012, né, Mia? 2012, né? E aí, a gente não entendia o que era partido, o que era coligação. A gente foi para uma coligação que era a Cari Gaspar, política tradicional, Sim. que nós foi pro partido dela, e tinha o coligação com o PTN, que hoje é o Podemos, que era o filho do Didi. Então a chapa foi montada para fazer os dois, né? Que bacana. Você sempre foi liderança, né? Aí a gente foi ali, né? Aí nós foi na primeira reunião do partido lá, o presidente, na época, o Veríssimo de Souza, falou assim, ó, o Batitinha aí vai ter uns 600 votos, né? Aí eu saí de lá mal feliz, né? Falei, puta, 600 votos é voto pra caramba, né? São 600 pessoas acreditando em nós, né? E aí, quando nós saímos dali, né, nós começamos a entender, vamos estudar o que é, né? A gente pegou e traçamos metas, né? Pra ganhar, né? Como que nós vai ganhar as eleições agora? Porque nós sabíamos que pra gente ganhar, a gente tem que ter mais votos com a Cari e com o filho do Didi, que já era a família tradicional. Aí nós traçamos uma meta para passar a Cari, porque a Cari era do nosso partido. Se nós passar ela, nós já tava dentro. Tava feito já, né? Tava feito. Aí nós traçamos a estratégia, aí montamos lá, fomos pra rua, né? Sem dinheiro, não tinha nenhum real. Eu só tinha um cadete, tinha... a gente montou uma rádio online, né? Tipo uns repórteres, nós ia pra feira, né? Chegava na feira do Mutinga mesmo, por exemplo, tinha um monte de político, quando os caras via nós com o microfone, os loucos descendo ali, os caras ficavam com medo de nós. Aí, ó, isso aí, ó, só vendo pedido de eleição, os caras ficavam embora. Isso usou estratégia, né? Deu certo. Não tinha dinheiro, mas tinha a vontade de Deus, né? Quando você tem essas duas vontades. E um o grupo coeso. concilia. Então, Grupo bom, né? Então deu certo, né, mano? Aí a gente, no finalzinho da campanha, a gente conseguiu uma ajuda, né, financeira de um outro parceiro, e aí deu uma alavancadinha no finalzinho, né? E a gente conseguiu o êxito, né? Legal, parabéns. E estamos aí nos quartos da data. Trajetória linda. E quando ele fala do MIR, na verdade nós estamos aqui até com a participação aqui do Dr. Mirael. Dr. Mirael, obrigado, tá sempre acompanhando. É praticamente seu casca de bala, né? É o Casca. É o casca. E estamos também aqui com o presidente do Abas, Cícero Nunes. Prazer tê-lo aqui com o nosso parceiro aí de muito tempo. Seja muito bem-vindo, viu? Tamo junto aí. Batista, nós tivemos a oportunidade de conhecer um projeto social que você mantém, muito bonito, parabéns, que é da Ponte Pra Cá. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. A gente conheceu toda a estrutura, o Cícero esteve com a gente lá, né? Uma estrutura muito bem... manutenção, né? bem tratada. Cuidado, né? Cuidado, banheiro para os meninos, salas de aulas, salas de luta, computadores, educação. Você traz ali conhecimento para quem nunca teve acesso, às vezes não tem nem acesso na sua casa, né? E fala um pouquinho desse projeto da Ponte Pra Cá, porque realmente é de encher os olhos. Para você que não conhece, ali na Vila Menck, vou tomar liberdade aqui, ó, né? Bate lá, né? O Batista vai passar aqui até o endereço, né? Bate lá para conhecer. E você que queira dar um patrocínio aí e ajudar o projeto lá, vale muito a pena, tá bom? Pô, da Ponte Pra Cá, na realidade, né? Como eu ficava em várias quebradas, e aí eu trabalhei num projeto, né, lá na Vila Fundão, né? Do Racionais, né? Que é a sede da Vila Fundão, inclusive...
dia 22, aniversário do Brau, a gente vai fazer lá. Aí eu quero que vocês, se tiver a oportunidade, vocês vão com a gente pra lá. Pô, Legal. terça-feira. Vai ser na terça-feira, né? E aí, da ponte pra cá tem a música, né? E aí eu sempre tive a Zona Norte de Osasco sempre foi esquecida por todos os governos, né? Sim. E aí surgiu essa na minha cabeça, né? Pô, da ponte pra cá é nós, da ponte pra cá, nós que vai cuidar, então. E aí a gente fez o desenho na ponte metálica, colocou os prédios dos boy e a favela do lado, né? Olha que Mais fantástico. distante, né? Depois, então, tem que fazer um corte para aparecer na tela aí, Sim. tá? Para mostrar pro pessoal. Depois vocês vão ver o que significa. Mostra até o símbolo, inclusive, E as da fotos- ponte pra cá. Associação também, né? O espaço. Vamos mostrar um pouquinho, né? Depois você faz aqueles cortes lá. Sim. Vai aparecer para vocês aí, vocês vão dar uma olhada e vale a pena. Né? E daí a gente começou a desenvolver essa atividade no meio da rua, nos carros, né? Porque não tinha espaço, né? E graças a Deus Aquele espaço que nós vimos já construído tem uma história, tem então. uma história, tem uma história. A gente não tinha, porque Tá no terreno. não, era o CID, né? Era Centro de Inclusão Digital na época. A parte da quadra era da escola. Só que aí lá no tempo ela ficou abandonada. Tinha um monte de morador de rua lá. E aí os usuários tomaram de conta. Aí nós pegamos uma concessão e passamos a cuidar, né? E hoje teve aquela reforma. E é um dos projetos assim, mais importantes. Tá assim, muito bonito. muito- Desde o alambrado, é. quadro, você teve muito cuidado. Olha que a gente não tem muito apoio do governo. Se a gente tivesse apoio do governo mesmo de falar assim, ó, esquecer a questão política, falar isso aqui é um projeto sério, era diferente, poderia estar melhor, né? Mas a gente não espera o governo, a gente faz a nossa parte, né? E graças a Deus vem dando certo. E a gente tem a melhor presidente do Brasil como cuidando na frente da associação, que é a minha esposa Deise, né? Vou mandar um beijo pra ela aqui, ó, um beijão, amor, ó, ali, ó. Entendeu? Ó, que E legal. assim, Aproveitou, deve ter. porque na realidade, assim, a mulher é o seguinte, né, mano? Ou ela te levanta ou ela te afunda, entendeu? isso mesmo. E a minha esposa, eu tô 10 anos casado com ela, e ela é assim, é o nosso. Alicerce. Mano, é tudo, a estrutura nossa, até além da Associação do Projeto Social, ela é a questão. Como mãe, né? A gente tem 2 filhos, né? Que bacana. Dona de casa, entendeu? Super responsável, tem os projetos, mas, ela gosta das paradas tudo. Certo. Ela acelera nós. A gente teve a oportunidade de ver a Deise atuando, né, na reunião. E realmente é uma verdadeira líder comunitária. É 880. Não tem A gente fala com o doutor Mirarel Casca de Bala, mas a Deise realmente é a sua parceira de vida, né? Então, assim, por ela lá, ela toca de boa, entendeu? Nós temos muito voluntário lá, graças à conexão que ela consegue fazer. Então, assim, mérito dela lá, a gente só a gente só consegue estruturar e ela vai tocando lá, né? E no período de eleição ela vai pra rua, né? Eu tenho meu primeiro filho com ela, ela ia grávida pra rua, com buchão, e a campanha sobe e desce. Sem tempo ruim. Sem tempo ruim. Então, tipo assim, é uma pessoa que eu tenho o máximo respeito, né, mano? Assim, que eu, né, faço meu papel como homem, né, e de manter o respeito, né, porque é uma pessoa que merece muito mais que o respeito, então, graças a Deus, vem dando certo, né? E aí, Batista, conta um pouquinho pra gente aí do seu futuro, o que você deseja, almeja, seus projetos. Agora é a oportunidade, fala lá na tela, lá pra todo mundo falar, ouvir um pouquinho aí do que você deseja pela frente aí. Pô, a gente está agora, graças a Deus, no 4º mandato, né, e eu sempre que disputar uma eleição de deputado estadual ou de deputado federal, é um outro cargo que eu possa ganhar as eleições e poder ajudar o município, né? Ajudar os municípios em torno também. Então, no ano passado eu conversei com o Rogério, falei, Rogério, queria disputar a eleição, porque em 2000 acho que a última eleição de deputado, eu ia disputar a eleição. 22. De 2022, né? Aí o Rogério, não, Batista, vai ter um projeto agora, tem um nome. Aí eu retirei dei um passinho para trás para apoiar. E aí deu certo, né? A partir daí eu virei Batista Comunidade, Rogério Lins e Gerson Pessoa. Sim. Deu certo, né? E aí o Gerson veio agora como candidato a prefeito, ganhou as eleições, né? E o gesto que você fez na trás vai ter que ser reconhecido, tá certo. E aí eu pedi, né? Falei, eu queria, né, disputar ou federal ou estadual, né? Só que tá aquela indefinição na questão do Rogério, ninguém sabe o que ele vai ser,
Eu acho que ele pode ser, de repente, o futuro vice-governador ou prefeito de São Paulo, a trajetória dele, né? Ou como governador no futuro, né? Sim. Ou deputado estadual ou federal, ninguém sabe, né? Só que enquanto ele não define, eu preciso fazer minha caminhada. Então eu já estou correndo o trecho, né? Falando em algumas cidades, né? E o que tiver que ser, será. Até porque a sua trajetória disse tudo ao longo do podcast, né? As comunidades, vou ver como a nossa referência, né? Sim, sim. Você é referência das comunidades. Sim, sim. Então, assim, não que eu seja melhor que ninguém, né, meu? Eu não sou melhor que ninguém, mas, assim, a gente vem fazendo um trabalho diferente para não ficar, né, nessa mesmice da política, né? Hoje nós é uma referência. Tudo que nós cria, os outros copia. Sim. Então é bom, né? Isso é legal, né? Mas o que é bom tem que se copiar também, né? Então, tá dando resultado, né? É bem legal. Mas, assim, tem que ter disposição. Sim, não entendeu? é fácil. Tem que ter disposição e fazer por amor, que é diferente, entendeu? Não é pela política. Pra você ter uma ideia, a minha primeira eleição, eu tive pastores que eu ajudava com um projeto social, que eu trabalhei muito com usuário de droga, né, deficiente. Tinha pastores que votou em outro candidato e não sabia que eu era candidato. Eu que ajudava a igreja. Porque eu nunca me senti bem de ir na igreja no período de eleição, né? A pastora Cristiane mesmo agora, eu falei com ela ontem, ela falou, Batista, vem na igreja. Eu falei, pastora, ela falou, tá vindo um monte de gente aqui, mas eu quero que você venha. Eu falei, não, pastora, aqui eu vou por questão espiritual, o seu convite, mas assim, no período de eleição eu não vou, né? E encosto lá, nem precisa falar que eu tô lá, né? Só por questão de respeito referente à igreja. E é uma bela atitude também, né? Porque muita pessoa não respeita mais a igreja, eles querem pedir voto, mas quem tem um caráter, tem uma humildade também igual você, meu, chega na igreja no período de eleição, fica sentado no último banco lá, quietinho e adora a Deus, né? Porque e aí o que acontece? É a minha realidade, é a minha naturalidade. Então, né? Por isso que a gente vem a cada dia crescendo, né? Sem atropelar ninguém, sem atrapalhar ninguém, entendeu? É isso que se torna gigante. Eu vejo aqui um gigante do nosso lado, porque, como diz o Dexter, né? Eu não me escondo atrás da Bíblia, né? Então você tem tudo pezinho no chão, você sabe da sua fé, da sua crença e sabe até onde você pode ir. Isso é legal, porque, querendo ou não, quem não é visto é lembrar. Todo mundo está de olho, né? Verdade. Todo mundo está sabendo quem que é a atenção. E nesse cenário político que você trouxe à tona aqui, com essas mudanças, tudo e tal, realmente você é uma das maiores referências de Osasco, até porque vem eleição, sai eleição, todo mundo sabe que o seu gabinete vai estar lá já, né? Então o pessoal imagina e fala assim, opa, não tem eleição, ganha, como que diz. Mas graças a Deus você vem mantendo aí os mandatos, e isso é uma referência para a cidade e para o nosso regional aqui oeste. E vem dando certo, porque assim, acabou a eleição, a última eleição acabou, nós foi dormir 5 horas da manhã. Uau! 7 horas da manhã na segunda eu já estava de pé trabalhando. Olha. Fui nos comércios da nossa região, agradecer quem votou, quem não votou, deixei o gabinete à disposição, né? Falei, tá aqui, quem gosta de mim, quem não gosta, tá aqui, é para usar. E aí, vai seguindo. Mas assim, como eu moro no mesmo bairro, o mesmo telefone, é 24 horas o meu gabinete, né? Então, é domingo a domingo, né? 4 horas da manhã, 3 horas, tem algum BO no hospital, eu que vou, não mando assessor, eu mando só alguém acompanhar eu. Então, disposição. Porque a gente sente na pele também o que a população sente, né? E para quem não conhece o Batista, a comunidade, acessa as redes sociais dele aí. Batista, agora é hora de falar aí. Fala o seu Instagram pro pessoal, seu TikTok, suas redes, fica à vontade aí. Então, é Batista Comunidade, né? @gmail.com, meu e-mail, né? E o Instagram é Batista Comunidade, né? Lá tá o seu dia a dia, o que você faz. É só acompanhar ele lá, segue ele lá, que tá o story, todo dia ele tá lá. Todo dia, né? Todo dia tem conteúdo, né? A gente não posta tudo, né? Mas a gente posta uma boa parte do dia a dia. Então. Pô, legal, isso que é legal. É uma coisa que a gente gosta, né? Porque tem muita gente que não consegue acompanhar o dia a dia, mas pelas redes sociais as pessoas conseguem acompanhar, né? Eu tô te acompanhando e eu vejo legal, né, Vitor? Até comentei com você, né, Vitão? Que eu falei assim, aquela mãozinha que aparece com o celular aqui, ó. Aí aparece aqueles ofícios da prefeitura, assim, ó. Tudo ele que faz, cara. Nossa equipe, né? Parabéns. Queria mandar um abraço para toda a minha equipe aí também, né? Porque você não faz nada sozinho, né? Boa. Tem toda uma estrutura, né? Por trás e a gente vem fazendo a cada momento coisas diferentes, né? Para não ficar na mesma, né? Então, graças a Deus, vem dando certo. Caminhando aí pro final do nosso podcast, manda um recado aí, a gente está se aproximando da Semana Santa,
Manda um recado para todo mundo aí, o que você deseja aí no coração das famílias de Osasco, São Paulo, região do Brasil. Sim, na realidade a gente quer desejar uma feliz Páscoa, né? Que nossos governantes aí possam organizar nosso país para que a gente tenha um alimento mais barato, né? Pode ter uma gasolina mais barata, né? Hoje, você ir no mercado com R$1.000, você não consegue fazer mais nada. Então, mandar um recado aos nossos governantes, lá quem está lá em Brasília, que esqueça um pouco as políticas, as vaidades e trabalhe em conexão para que o alimento chegue na casa do povo de uma forma mais barata, com mais qualidade, né? Porque o trabalhador hoje que ganha um salário mínimo, ele está passando um sufoco. Então, que nessa Páscoa todos possam comer pelo menos um peixinho, né? Que tá muito difícil, tá tudo muito caro, né? Sim. Então, que o futuro do nosso país seja um futuro próspero e que a gente possa a cada dia dar o melhor ao nosso povo, né? Batista, eu tô com uma curiosidade agora. Qual que é a sua maior referência na política hoje? Uma pessoa que você fala assim, esse cara eu aprendi com ele, ele é minha inspiração. Boa, Vitão. Fiquei curioso agora também. Na política, mano, na política... Uma referência pra você? Hoje, uma referência pra mim chama Pedro Paulo, né? Porque é um cara que sempre assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Mano Brown, ele... os versos dos Racionais, as músicas, por exemplo, a Fórmula Mágica da Paz, né? Ela conta a nossa essência na história da favela, a quebrada, todos que estão hoje bem, teve dificuldade, né? Eu passei fome, então, e aí, o que eu puder fazer para poder ajudar esse povo, é coisa que até arrepia, entendeu? Porque, mano, é muito louco. E o Brown, ele tirou eu do crime, da vida do crime, com os versos, com a fala, né? O Racionais é uma coisa fantástica, né? No entanto que os caras ganhou aí, né? Vários títulos, né? Sim. Então, tem ele como exemplo, entendeu? De um cara que nos momentos mais tristes eu escuto Nego Drama, entendeu? Então, tipo assim, são músicas que esses caras tirou várias... Esses caras são os verdadeiros caras que fez o social, e hoje tem vários caras formados aí como doutor, advogados, cara que saiu do regresso do sistema e hoje tá bem porque, né, tem esses caras como referência, né? Você falou o Dex também, o Dex é um cara que eu também tenho máximo respeito, sempre falo com ele quando tem oportunidade, né? O WD também, do Consciência Humana, o final do WD, que era amigo pessoal meu, sempre estava na minha casa. Poxa, né? Que bacana. Então são músicas que... Mas o Brown, ele é muito... A referência dele é o Mano Brown, Racionais MCs. Entendeu? Tem vários, mas assim, o Brown, ele... Pela postura dele, né? Sim. A postura dele, assim, então... E para finalizar o nosso podcast... Tô muito feliz, viu? Que bacana, que história, que trajetória. O homem que passou fome. A gente não falou nem 1%, tá? Aqui no tempo é curto, que a gente tem um outro compromisso, mas assim... muito grande. Cada um tem uma história, né? E aí cada um conta da forma que... A gente quer contar sempre a verdade, né? Às vezes e tem que ser nessa linha, né? E graças a Deus vem dando certo. E você quer deixar um legado aí? Pô, na verdade, assim, né, meu? Não tem... Eu quero, tipo assim... Eu sou um cara do bem. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder, eu não atrapalho. Até a questão política, tipo assim... Os políticos aí que estão com dificuldade. Os vereadores que têm dificuldade na nossa região lá. Mano, no caminho aqui é assim... Chega vereador novo, dou os caminhos pros caras, não faz assim. Chegou novos, né? Chegou novos. Uns 7? Nessa mudança, 7 novos. Acho que é a primeira vez na história do Osasco, né? E aí eu coloco o gabinete à disposição pro cara poder fazer igual a gente tá fazendo, né? Porque é bom, entendeu? Então... Esse cara tem que copiar. Copiar. Segue o capitão. Se ele tá 4 mandatos lá, irmão, é porque tá dando certo. Então não... Mas assim, 4 mandatos, para você, não quer dizer nada, sabe por quê? Depois que você sai da cadeira, ninguém lembra o que você fez. Sim. Mas eu tenho o meu sentimento do que foi feito muito. E esse é o legado. Entendeu? É legado. Esse é o legado. Entendeu? Chegamos aí no ponto. Mas assim, o que acontece? Eu falo porque hoje, por exemplo, tem o Toniolo, né? O vereador. Hoje ele tá lá na Câmara lá e não tem, o cara tá lá. Mas foi 7 mandatos, né? Então, tipo assim, eu fiz
eu tô no 3º mandato, mas eu fiz coisas que tem vereador, político que tá há 30 anos não fez 1/3 do que nós fez. Eu consegui desenvolver, fazer praticamente 4 creches lá na minha quebrada, gramamos 3 campos, né? Canalizamos córregos, recapeamos toda a estrutura da nossa região lá. A primeira escola do futuro da cidade é uma obra que está sendo no nosso bairro, né? Uma obra de quase 30 milhões, né? Que vai ter piscina, cinema para a gente fazer. Isso está indo um poupa-tempo para a Zona Norte. Pra Zona Norte também. Então, isso tudo na Vila Menck. Tudo naquela região ali, da Zona Norte para cima, né? Da Vila Fazer Menck. igual o prefeito de Sorocaba, morar na Zona Norte, né? Porque tem tudo agora. Mudou a história, repaginou. Porque teve esse... E essa foi a ideia, você viu que ele contou lá atrás? Ele falou assim, olha, tô querendo oportunidade aí, vamos juntar, nossa comunidade não tem um representante, sempre, toda vez que sai alguém não ganha. Por quê? Porque tava pulverizado. Mas aí isso quando centralizou, você tá a 4 mandatos. Mas isso, infelizmente, acontece ainda na cidade. É muita gente que tem as suas idades, tem os seus acordos também, como o Batista mesmo falou. Então, tem muita gente que não liga mais pra política, assim, pra ajudar o povo, pra ajudar o próximo. O cara quer saber do dele, acabou, irmão, Mas assim, bola pra frente. Cada um tem o seu trabalho, né? Sim. Às vezes um vereador, ele tem um outro ritmo de trabalho, entendeu? Aí cada um tem um ritmo, mas assim, o nosso ritmo é isso, é sentimento no que nós estamos fazendo. Nós não conseguimos fazer tudo o que nós queremos, porque o sistema também não deixa nós trabalhar, né? Mas nós faz da forma que dá para ser feito, sem prejudicar ninguém, né? Fala o que tiver que falar, né? Essas 2 semanas foi muito conturbada a cidade, né? Com o nosso prefeito Gerson Pessoa, né? E aí eu falei algumas coisas pro governo, né? Soltei algumas coisas, mas eu falei de sentimento porque eu tô vendo que dá para melhorar, entendeu? E eu não vou ver o prefeito cometer um erro e eu não vou estender a mão para ajudar ele. Olha que bacana, já é bonito. Então eu faço o quê? Eu pontuo algumas coisas, entendeu? Ó, aqui tá errando aqui, tá acertando aqui. Ele tá fazendo o quê hoje? Um governo certo. E eu, no lugar do prefeito Gerson, eu fazia a mesma coisa. Ele parou a cidade, organizou, exonerou todo mundo para poder organizar e saber quem é quem. A cidade financeiramente hoje não está bem e ele está reconstruindo. E aí esse ano é um ano de ele organizar a casa e aí depois para a gente colher. Então o Gerson está certinho, e na qual eu queria mandar um forte abraço e desejar boa sorte, que o que ele está fazendo é o certo, né? Mas precisa ter o diálogo com as lideranças, né? Porque às vezes as lideranças estão tudo solto aí, meio chateada. Aí eu falei, não, vai lá, conversa com o pessoal, troca umas ideias, acolhe. Eu sei que tá corrido, mas acolhe. Põe um cara para falar, para intermediar. E aí veio dando certo, né? Então ele apresentou agora os 100 dias de mandato, né? E tá indo. Então eu tenho certeza, porque o Gerson ele é mais objetivo, mais técnico. Ele é muito técnico, né? O Rogério já é um cara mais político, né? Sim. E o Gerson, mas a vantagem que eu gostei, porque assim, ó, isso aqui dá pra fazer, Batista, isso aqui não dá, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. É que ele já mostra a realidade, né? Falei assim, Batista, isso daqui eu vou fazer. E se ele falou que vai fazer, irmão, espera que vai acontecer. Então, bacana. Então isso aí vai ser bom pra cidade, né? Sim. Espero que agora ele se organize aí, né? Com os braços direitos dele ali pra ter sintonia com nós e a cidade crescer, porque se a gente tiver tudo na mesma sintonia, quem ganha é o povo, entendeu? Batista, obrigado. Nós estamos muito lisonjeados de tê-lo ao lado aí, porque realmente é uma história de ser humano, você é um ser humano bacana, que vale a pena tomar um café, né? Vale a pena conversar, vale a pena tê-lo como no ambiente de amigos. Você é um cara que é por uma conversa por mais episódios aí. Não, obrigado. Que tem muita história a contar. Obrigado por aceitar o convite. Você é uma pessoa que é referência da nossa cidade. E sinta-se acolhido aí, Vitão. Acertamos em cheio, hein? Batista na comunidade. Batista, você falou tanto do Mano Brown, Pedro Paulo, tudo e tal. Termina aí com uma frase do Mano Brown aí. Pô, tem tantas. Tem tantas, né? Aquela que você fala assim, essa daqui não é só pra mim, mas é pra todos. Pô, mano, assim, tem várias, né, mano? Assim, deixa eu pensar uma aqui que... Entre o sucesso e a lama. O Nego Drama mesmo fala entre o sucesso e a lama. Mas, assim, tem outras frases muito, muito fortes, né, meu? Né? Eu tenho uma. Fala aí. Tatuada no meu corpo. Aqui fala. Corrida hoje, vitória amanhã. A vida é desafio. É isso mesmo. Tem várias, né? Eu assim, quando nós vai
nos nossos eventos, né, mano? Aí nós tá na nossa resenha, aí tipo assim, cada um fica escolhendo as músicas. Aí o Mirel gosta de Zé Ramalho, né? Minha mulher também, ela é Belchior, né? E aí, quando é minha parte, os caras já sabem que é Racionais. Mas é Nego Drama mesmo, entre sucesso a lama. Boa. É isso aí, pessoal. Obrigado, até o próximo podcast.